Tudo bom, Rosa? Como é que estão as coisas aí pro seu lado? Pensa numa pessoa Instagrammer, né? Que não consegue nem entrar numa live. Acontece. Ainda bem que eu tenho filho para me O Luca, ajudar. o Luca tá aí? Né? Graças a Deus, eu pensei que não fosse por ele. Eu vi que ele entrou, falei, Luca, tá do lado da sua mãe, dá um help para ela aí. Mas então, nós Sim. estamos no horário aqui, faltam 3 minutos para o horário que a gente combinou com nossos convidados, mas vamos dar uma adiantada aqui no expediente, porque já tem algumas pessoas, algumas amigas e amigos teus, né? Ai, coisa boa. O Parmigiani entrou aqui, o Meneguinho estava Ah, aqui, o Fábio Pereira, Fernanda, um monte de gente que certamente está nos acompanhando. beijos Mas saudosos em todos. certamente muita gente que faz tempo que não tem notícias tuas, né, que de vez em quando a gente encontra nos eventos aqui, e as pessoas perguntam para as pessoas que já não estão no dia a dia da nossa vida, né? E você é uma pessoa que está no outro planeta, vivendo outro mundo aí, né? Em Brasília, Menino, uma aqui não cidade. é outro planeta, não. Aqui é Brasil. Pô, É um aí planeta é um pouco Brasília. diferente. É verdade. Mas é uma cidade que no passado diziam que era um cemitério no fim de semana, que todo mundo ia embora para o Rio, para São Paulo. Mas hoje eu acho que é uma metrópole espetacular, né, para viver aí. É. Como é Bom, que eu não você. conheci Brasília, né, no passado, mas de fato hoje Brasília é uma cidade muito cosmopolita, uma cidade maravilhosa para se viver, uma cidade segura, uma cidade com muitas opções gastronômicas, culturais. É um lugar muito bacana. Eu gosto muito de viver aqui. E fim de semana, tudo que aqui não é um cemitério, porque a gente tem que escolher o que vai fazer de tanta coisa legal que tem para fazer aqui. A parte cultural é bem trabalhada em Brasília no fim de A semana? parte Ou cultural é lazer? riquíssima, Jailson. É. Ambos, né? O Brasil, bom, como toda cidade que não tem praia, a dinâmica da cidade é outra, né? A dinâmica da cidade é exatamente você buscar outro tipo de lazer. Então, a natureza, né? Brasília, apesar de ficar numa região árida, né? Que é o Cerrado, tem uma natureza muito peculiar e Brasília especialmente foi toda reflorestada, né, no seu projeto, então tem 60 anos que essas árvores estão crescendo. Brasília é uma cidade muito arborizada, com muitos parques, com um lago gigante, né, então é uma cidade com muitas áreas de lazer, privilegia realmente as áreas de lazer. É uma cidade culturalmente riquíssima, né? Um berço da música. As pessoas sabem que é um berço do rock, porque, né, todo mundo sabe que o rock brasileiro explodiu a partir de bandas aqui de Brasília, mas não apenas do rock. Brasília é um berço de formação musical, porque a gente tem uma escola aqui, uma escola de música, que é uma escola pública federal, que forma músicos para o Brasil e para o mundo. Então é um berço musical aqui muito forte, tem uma cena aqui de choro, de chorinho, riquíssima. O Hamilton de Holanda é daqui, né? Então toda a sua turma e seus discípulos. Então aqui tem um clube do choro, com shows toda semana, né? Tem, obviamente, os centros culturais nacionais. Aqui tem um CCBB lindo, né? Tem o Centro Cultural da Caixa e outros centros culturais muito interessantes. E a cena noturna é muito boa também. O brasilense é muito botequeiro, adora um bar, adora uma festa, adora um samba. Então é uma cidade bem animada, viu? Delícia. Que bom, muito bom. Bom, vamos começar a conversar para resgatar um pouco daquilo que está na memória de algumas pessoas, no conhecimento de outras e na total surpresa para outras. Certamente tem gente nova no nosso relacionamento aqui. Vamos lembrar um pouquinho da Rosa Estrela, fora de Florianópolis. Você veio para cá casada com o Petrônio, querido amigo, falecido Petrônio.
Vocês vieram os dois, ele era do Rio, você de Vitória. Como é que foi o encontro de vocês? Como é que vocês decidiram um dia vir para cá? Foi uma história bem interessante, porque ela envolve outros personagens também aí da nossa convivência, né? Eu e o Petrônio nos conhecemos em Vitória, eu era estudante de jornalismo, ele já era publicitário, ele saiu do Rio e foi trabalhar numa agência em Vitória, uma agência que na época era a maior agência do mercado capixaba, que é a Criativa, e que tinha as melhores contas de lá, e resolveu montar um Dream Team. Então foi no Rio e pegou as melhores cabeças lá em todas as áreas, não só no Rio, mas principalmente no Rio, mas foi em outros lugares também, e trouxe e levou pessoas para lá, né? Então, criativos de destaque, Sérgio de Paula, que depois virou um criativo, né, muito conhecido no Brasil. E entre essas pessoas, então, que foram convidadas, foi o Petrônio, que era um jovem de 24 anos na época, mas já era atendimento, já era executivo de contas. Tinha saído da Standard, que hoje é a Ogilvy, ele atendia a Brahma na época. E aí a Standard perdeu a conta da Brahma. Eu trabalhei na Ogilvy, 7 anos. Pois é, Petrônio também, mas eu acho que vocês se desencontraram, né? Eu trabalhei em São Paulo. Na Ogilvy São Paulo, E aí, quando a Standard perdeu a conta da Brahma, todo o núcleo de Brahma foi demitido. E o Petrônio foi nessa leva, porque ele atendia a Brahma. E aí, coincidentemente, então ele recebeu esse convite, alguém indicou, que eu não me lembro quem, para ir para Vitória. E chegando lá, nós nos conhecemos através de amigos comuns. E uma das pessoas que trabalhava também na agência, na Criativa, era o Eloy Simões, nosso querido e saudoso Eloy Simões. Puxa, não sabia? Sério? Sim, sim. Que ano era isso? Que ano que era isso? 1990. 1990, 32 anos atrás. E aí, em 92, eu e o Petrônio nos casamos, né? Namoramos 2 anos, nos casamos. E estávamos lá, o Petrônio já tinha saído da Criativa, ele na época era gerente da Publivendas, que era uma agência baiana, que depois virou Moria, né? Ele era o gerente geral lá da Publivendas em Vitória. Mas sempre tinha o desejo, o Petrônio era uma pessoa muito ambiciosa, não no sentido econômico, financeiro, mas profissional mesmo, né? Ele era um apaixonado. Ele era um apaixonado pela publicidade e ele queria sempre mais, né? Então ele tinha saído de um grande mercado, de uma grande agência, tinha ido parar em Vitória, um mercado regional muito pequeno, limitado, e então ele ficava sempre com aquela pulguinha de buscar algo diferente, mas também não tinha vontade de voltar para o Rio. Ele era um carioca que gostava do Rio, mas não desses cariocas que não se enxergam em outro lugar. Sim. E aí o Eloy tinha vindo, não, eu não estou em Floripa, tinha ido para Floripa, trabalhar na Hexa. O Eloy tinha sido convidado pelo César Struve para trabalhar na Hexa, para ser planejamento na Hexa. E o César falou, Eloy, preciso de um atendimento, preciso de um diretor de atendimento aqui. E o Eloy falou, não, eu tenho o cara, é o Petrônio. Meu amigo lá de Floripa, de Vitória. E aí, o Petrônio foi a Floripa, fez a entrevista com o César, e o César adorou e fechou o negócio. E aí o Petrônio voltou para Vitória e falou, tô empregado lá em Floripa, vambora? Amanhã, né? Recém-casados, não tínhamos filho, não tínhamos compromisso com nada, tínhamos um Fiat Uno. Colocamos tudo que a gente tinha no Fiat Uno e pegamos a estrada, então, para Floripa. E assim começou a nossa história e foi a nossa chegada aí em Floripa. Aqui em Floripa. Aqui vocês tiveram essa experiência na Hexa e depois passaram por outras vezes. Foram em Araújo, que eu lembro que vocês têm a consta do currículo de vocês de Araújo. Depois vocês montaram uma Inloco, que você foi a presidente da Inloco, foi dona da uma baita de uma empresa de eventos. E a Fórmula surgiu e cresceu, se transformou numa das mais importantes agências de propaganda aqui. Fala brevemente sobre
essa história de você na Inloco, Petroni na Fórmula, as duas empresas crescendo. Vamos lembrar? Sim, a gente, quando chegou em Floripa, então o Petroni na Hexa, e eu na época era redatora, né? Eu trabalhava em agência como redatora publicitária, porque a minha formação é jornalismo. E eu cheguei com a minha pastinha e fui rodar as agências e acabei sendo contratada pela De Araújo para duplar com o Glaucio, que na época era o diretor de criação da De Araújo, com o Glaucio Chagas. Uhum. E aí trabalhava na De Araújo e o Daniel enfim, a gente tinha, né, se relacionava, éramos todos casais jovens, e fim de semana a gente se relacionava, saía para churrasco e tal, e o Daniel e o Glaucio conheceram o Petrônio, e gostaram muito do Petrônio e acabaram fazendo uma proposta, então, para que o Petrônio fosse também para a De Araújo. Então, trabalhamos na De Araújo 3 anos, aproximadamente, até que saímos para fundar a Fórmula. Então, isso, a Fórmula veio antes. A Fórmula foi fundada em 1996, janeiro de 96. E depois, em 2001, foi que nós fundamos a Inloco, já com uma percepção de que o mercado estava migrando suas verbas para outras, né, atividades dentro da comunicação, para outros mercados, e aí a gente montou a Inloco numa oportunidade de negócio para atender um cliente que era um cliente novíssimo no mercado na época, que foi a Brasil Telecom, que foi exatamente na época da privatização das teles. E nós montamos então a Inloco e foi uma empresa que teve um crescimento grande, um crescimento vertiginoso nos anos seguintes. E a Fórmula também, né, uma empresa que chegou aos 10 anos em 2006, né, fizemos uma festa linda, quem esteve não se esquece, que foi uma festa na Confraria das Artes maravilhosa, saudosa confraria, lembrando do Rico também, querido, que nos deixou esse ano, e para comemorar os 10 anos da Fórmula. E neste mesmo ano, em dezembro, o Petroni faleceu. E aí, quando isso aconteceu, a gente, né, ficamos, eu e o Glaucio, que também era sócio da Inloco, com essas duas empresas, e foi aí que a gente resolveu, então, fundir as duas empresas, transformar numa empresa só, não numa empresa só, porque a Inloco continuou operando independentemente, mas fundir as operações e tocar a partir daí. E os sócios, porque vocês tinham na Inloco uma outra pessoa também, né? Tínhamos outro sócio na Inloco, negociamos com ele, então, a saída dele e ficamos com a marca Inloco e tocamos aí durante mais 10 anos, né? Mais 12 anos, até resolvermos fechar, então, a Fórmula, que foi quando eu vim para Brasília. Aí já com outro sócio, essas coisas de vida corporativa, né? Claro, mas foi muito, muito triste ver a Fórmula, que era tudo que era, né? Empregou tantas pessoas de talento que passaram por ela, grandes marcas, ela estava num momento importante, foi assim, muito rápida, não digo desmoronamento, mas a chegada para o encerramento dela. O que deu ali, que ela podia estar numa posição igual ao de Araújo, igual ao WG, igual ao Neovox, e não deu. O que aconteceu de fato ali para vocês terem desistido? Houve uma cisão? Não, houve uma cisão sim, né? Mas não... Houve uma cisão em 2014, olha, minha memória não está lá, essas coisas, minha memória está péssima. eu lembro de coisas longínquas ainda, né? Mas o que eu almocei já não lembro mais. Normal. Mas, enfim, foi 2014,
nós fizemos uma cisão societária, e aí foi quando o Glaucio saiu, o Glaucio Chagas. O Ângelo, na época, já era sócio da Fórmula, então éramos 3 sócios, eu, Ângelo e Glaucio. O Glaucio saiu, ficamos eu e Ângelo, né, tocando a Fórmula. E aí, enfim, as dificuldades, né, Jailson, do nosso negócio e do nosso mercado, elas não são pequenas, né? A gente vive desafios muito grandes, a gente tem que estar muito disposto também a se arriscar, o empreendedor de forma geral, né, tem que estar muito disposto a se arriscar. E eu e Ângelo estávamos em momento de vida também de grandes mudanças pessoais, né, e eu particularmente estava num processo de me casar, ter um segundo casamento, e o meu marido na época morava em Brasília, né? E eu vi aí uma oportunidade também de mudar a minha vida, porque eu sou uma pessoa que sempre gostei de mudanças, não tenho medo de mudança, tenho medo de ficar parada no mesmo lugar, gosto de mudar. E aí o Ângelo ficou cuidando da Fórmula aqui, o Ângelo que ficou operando a agência. O Ângelo ficou durante um ano, só durante um ano, né? Ao final desse ano, nós resolvemos, então, porque também na época, né, não tinha pandemia, né, a gente não tinha passado ainda por uma experiência onde a gente sabe que é totalmente viável fazer, hoje é totalmente viável você ter qualquer tipo de trabalho à distância, né? Sim, qualquer tipo não, mas o nosso tipo de trabalho. Boa parte. Mas na época era muito complexo, né? Eu tentava acompanhar o dia a dia da Fórmula daqui, de Brasília, ia a cada 2 meses, mas aí o mercado já estava muito recessivo, muito difícil, né? Nós somos um mercado que sempre dependeu muito de contas, pequeno, que sempre dependeu muito de contas governamentais, tinha um momento de governo difícil, de mudança também, né? De grandes mudanças aí, políticas e estruturais. O ecossistema estava se transformando também, o digital chegando, a tecnologia totalmente, chegando. Isso já há muitos anos. Os clientes mudando o mindset. Então, acho que foi tenho certeza que foi uma conjunção de fatores, né, que me trouxe aqui para Brasília e que tomamos a decisão, então, eu e Ângelo, de fechar a Fórmula e cada um seguir seu rumo amigavelmente e de comum acordo. Né? Muito e bom. Foi isso que aconteceu. Pois eu tenho assim, uma lembrança enorme do Petronas. Você sabe o quanto a gente era amigo, o quanto a gente se gostava. Você e teus filhos, o Arthur eu encontro de vez em quando aqui, é um homem já de 20 e tantos anos. O Luca faz tempo que eu não vejo, eu vi uma foto dele outro dia que você mostrou. E você foi para Brasília casada com os dois ou o Arthur ficou? Não, o Arthur ficou. O Arthur na época já estava no final da faculdade e também já namorava com a minha nora e ele não quis vir, claro, eu também nem esperava que ele viesse. Ele já tinha 22 anos, é ótimo. Tinha 22 anos na época, já tinha condição de viver sozinho, né, em Floripa. Claro. E ficou, se formou e hoje é um empreendedor. Você conhece, né, a história dele também, da Divide, que é a empresa dele, do Gabriel. Sim. Que vai muito bem, enfim, obrigado, né? Vai, muito, muito bem. Ele está aí, está fazendo a vida dele aí. Sim, ele só fica esperando o novo investidor, né? Porque o que tem de gente atrás do negócio que eles têm é um monte. E tem agora um evento, por esse período agora aqui, gigante do mercado imobiliário aqui em Florianópolis. Certamente ele vai circular por lá. Vou ver se vou por lá encontrar com ele. Com certeza. Bom, em Brasília, você como publicitária a vida inteira, como é que você se localizou? Logo que você foi para aí, você foi para o mercado? Você ficou só casada? Você foi para o governo, né? Você trabalhou no governo federal, não foi isso? Eu trabalhei no governo federal. No primeiro ano deste governo eu trabalhei. Não foi algo que eu busquei, foi uma feliz coincidência. Eu
eu estava de férias aqui, até Arthur não estava, mas enfim, estava toda a família aqui, o filho também do meu marido tinha vindo de Porto Alegre, estava de férias, curtindo as férias com as crianças. E aí um amigo, que é o Glaucio Binder, dono da Binder, do Rio, Conheço. que é uma grande agência. O Glaucio foi presidente da FENAPRO, inclusive. Da FENAPRO, né? Exatamente. Vários, 2 mandatos. O Glaucio me mandou uma mensagem dizendo, olha, Rosinha, eu sei que você está em Brasília e eu tenho uma amiga que está assumindo aí um cargo nesse governo que recém começou. Isso era dia 10 de janeiro, então tinha 10 dias de governo apenas. 2018? Não, 2019. 19. Ah. É. E ela está precisando de uma pessoa de comunicação. E eu pensei em você. Você está em Brasília? Você tá disponível? Eu falei, estou em Brasília e estou super disponível. E aí fui conversar com essa pessoa, que é a Márcia Amorim, uma profissional incrível, uma pessoa maravilhosa. E mais do que isso, era um projeto muito desafiador. Era uma secretaria nova, criada por este governo, que ficava dentro, sob o guarda-chuva da Presidência da República, e que se chamava... O Weingarten não, o Weingarten era SECOM. Não, o Weingarten era SECOM. A minha secretaria... Eu não trabalhei na SECOM, não tinha nada a ver com a SECOM. A secretaria que eu trabalhei era a SEMI, Secretaria Especial de Modernização do Estado. Foi uma secretaria criada para fomentar e realizar ações que modernizassem o Estado brasileiro. Né? Desde o digital, então, a criação e a formatação do portal GovBR hoje, que aglutina mais de 2.000 serviços públicos. Olha eu fazendo campanha para quem eu não quero que ganhe a eleição, hein? Que merda! Mas, enfim, é a minha história. Então, assim, desenvolvemos um trabalho muito, muito legal mesmo. Vários projetos importantes e relevantes aí para as pessoas e para a população a gente colocou de pé. Mas, né, como estamos falando de política, de governo, de meio político, a gente sabe que tudo é transitório nesse meio. Né? Tudo é transitório na vida, mas nesse meio é mais transitório ainda, né? Mais rápido. Exatamente. E aí houve uma mudança de ministro, e esse ministro novo que entrou quis mudar a equipe da SEMI, que era essa secretaria, e Normal, mudou praticamente 80% da equipe, entre eles essa pessoa que era minha chefe, a secretária, e colegas que viraram amigos e que eu tinha e tenho muito apreço e gostava muito de trabalhar com eles. E eu comecei a ficar desconfortável e a não me sentir mais feliz naquele lugar. O objetivo da secretaria mudou, enfim. Não ficou legal o clima e eu, né, comecei a me articular aqui com as pessoas, com as poucas pessoas que eu conhecia aqui do mercado, porque é um mercado, né, onde eu conhecia, eu tive a sorte e o prazer de sempre ter estado no associativismo. Então fui presidente do Sinapro, 2 mandatos, fui presidente da ABAP, na época era vice-presidente da FENAPRO ainda, então tinha muitas relações, e entre essas relações eu tinha e tenho hoje, que era um amigo na época, mas hoje é um grande amigo, que é o Duda Moncalvo, que tinha sido presidente do Sinapro do Rio. É um carioca, dono da Staff, que foi uma grande agência no Rio de Janeiro, que depois se fundiu com a Agência 3, o Duda acabou saindo, e o Duda estava em Brasília há 2 anos, então, como diretor-geral da Artplan, aqui em Brasília. Sim. Já era uma pessoa que eu... conheci. Isso. Já era uma pessoa que eu conhecia, que eu volta e meia encontrava para almoçar, enfim, né? Mantendo aí essa relação e mantendo o relacionamento vivo para entender como é que também o mercado aqui
se comportava, porque era um mercado totalmente novo para mim. E aí abri para o Duda que num almoço que nós fomos que eu não estava feliz, que eu estava buscando outra coisa. E aí acabamos, então, fechando a minha ida para a Artplan no final de 2019. Né? Na verdade, fechamos no final de 2019 e eu entrei na Artplan efetivamente no dia 9 de março de 2020. E qual a estrutura da Uma semana depois, não, eu vou te contar, Uhum. mas primeiro eu só vou te contar um detalhe. Eu entrei na Artplan no dia 9 de março, no dia 15 de março teve lockdown. Aí você falou, meu Deus, e agora? Então, eu fiquei dentro da agência uma semana somente. Depois eu fiquei 1 ano e meio trabalhando dentro de casa. Então foi uma loucura, foi uma experiência louca para todo mundo. Imagina se segurar você na função que eu não sei qual é, você vai explicar. 1 semana de empresa, ninguém sabia nem o teu apelido, nada, né? Nada. Mas tudo deu certo, foi sofrido, foi difícil, porque trabalhar numa empresa nova, sem conhecer ninguém, à distância, aqui pelo Teams, é complexo, né? Numa posição de diretoria, tendo uma equipe, eu tinha uma equipe grande na época para gerir, para gerenciar. Eu não conhecia nem a minha equipe. Eu nunca tinha pessoas que eu nunca tinha estado com elas. Então esse primeiro ano, não apenas pela pandemia, mas por causa da pandemia, foi muito difícil, foi muito desafiador para mim. Mas depois que a gente passa pelo difícil, tudo fica fácil, né? Tudo fica tranquilo. Se tiver de novo uma pandemia e você for morar na Nova Zelândia, você vai trabalhar lá à distância, você já aprendeu. Não tem mais susto, né? Inclusive, ano que vem eu estou pretendendo ir morar na Chapada dos Veadeiros aqui, ficar trabalhando na Artplan, porque a gente já sabe que é possível, né? Como é que é a função? A Artplan é forte no Rio de Janeiro, a gente sabe da história toda do Medina. Teve uma agência aqui com os Bornhausen na época, né? Isso. E como é que é hoje a Artplan em Brasília? Quer dizer, que time que tem? Se relaciona com o Rio de que maneira? Quais contas tem? E como é que é o mercado publicitário em Brasília? É só governo federal? Tem empresas privadas em abundância? É varejinho? Dá uma ideia desse cenário para nós. Vamos lá. Falando um pouquinho da Artplan, né? A Artplan não é uma agência grande no Rio. A Artplan é a 10ª maior agência do Brasil. Opa! E a primeira de capital nacional. Né? Então, é a maior agência do Brasil de capital nacional. É uma agência que hoje está no Rio, em São Paulo e em Brasília, né? Que hoje tem 700 funcionários nessas três sedes, né? Nesses 3 lugares. E que faz parte de um grupo de comunicação e entretenimento que hoje tem 18 empresas, que é o grupo Dreamers, que é um grupo também de capital fechado e capital nacional, cujos controladores e sócios majoritários são a família Medina. Era isso que eu ia perguntar. Só com eles têm a maior parte, mas tem fundos de investimento com eles, tem acionistas Não, fora? É uma empresa totalmente independente. Tá. É uma empresa totalmente independente. E isso é maravilhoso, porque a gente tem a vantagem de trabalhar numa grande empresa, né? Mas também a vantagem de ter um relacionamento com quem decide, né? Com os donos, que ninguém que trabalha numa agência multinacional tem. Então, né? Imagina, WPP. Exatamente. Com quem que você vai falar? Qualquer decisão que você tenha que tomar vai ter que ir para fora, vai ter que ir para um board internacional. Aqui não, qualquer decisão que você quer tomar, você marca uma reunião aqui com o Rodolfo e com o resto do board. O Rodolfo é o nosso presidente, que é o filho do Roberto. É o filho do Roberto. E em 15 minutos a gente decide se o negócio vai para frente ou não. Ótimo. Acabou. Então é maravilhoso. É maravilhoso. É uma empresa muito boa.
Que legal. E quais são as contas que você tem em Brasília? Que você Em cuida ou que Brasília, a Artplan hoje, cuida? em Brasília, hoje, a gente atendeu até ano passado a SECOM, né, a SECOM Federal e a Caixa Econômica. Né? Ano passado, a agência tomou a decisão de não entrar na licitação da SECOM, então de abrir mão da conta. Né? E hoje, a gente atende o Sebrae Nacional. O Sebrae Nacional é a nossa conta. Né, que é uma conta maravilhosa, um cliente incrível também. Nossa, um muito cliente digital, né? maravilhoso. Muito digital. Não, Uma mas muito presença digital, mas forte. também tem. Mas tem presença off também. É um cliente incrível. É uma marca que dá muito prazer de trabalhar. Uma equipe muito profissional, uma equipe muito dedicada, muito comprometida. Né? A gente tem... olha, tem um parente meu, Senra, Alexander Vaz Senra. Não conhecia, não. Tá assistindo. Interessante. Depois Deve ele ser manda da alguma mesma família, porque mensagem. Senra é mais ou menos uma família só. Aham. A gente tem hoje também a conta da CNI, né, que é CNI, SESI, Senai, que também é uma conta muito antiga da Artplan. O Sebrae é uma conta recente, a gente conquistou ano passado numa licitação. A CNI já é uma conta, também foi licitada ano passado, mas já é uma conta que a gente atende há muito tempo. Então é uma conta que a gente CNI, para a já gente tem muito. entender, CNI é o Conselho Nacional das Indústrias, é quem É a chefia Confederação a Nacional das Fiesc, né? Indústrias. Na verdade, é o Comanda as federações. guarda-chuva que aglutina todas as federações, As federações. exatamente. Ok. Né? Uhum. E aí que tem também E eles anunciam bastante? o São bons headquarter de anunciantes? SESI e Senai, né? Porque SESI e Senai, Senai. o Sistema S, estão também sob esse mesmo guarda-chuva. Entendi. Ok. Né? Então, O Sebrae. CFM também, Conselho Federal de Medicina, também é nosso cliente. Né? E a gente atende por aqui também vários Sebrais regionais. Né? Sebrae Rio, Sebrae Pernambuco, Sebrae Pará, Sebrae Goiás, a gente também atende aqui pela Artplan Brasília. E como é que é o funcionamento da agência hoje com esse negócio do home office? As agências daqui, por exemplo, a maioria está tudo em casa. Como é que vocês operam esses clientes que são grandes, com mídias certamente de grandes cuidados, com grandes volumes e com grande assim, cobertura nacional? Como é que é o dia a dia da agência hoje? Obviamente, nós tivemos que nos adaptar, como todo mundo, né, na pandemia. E a Artplan é uma empresa muito focada nas pessoas, né, e na gestão de pessoas. Então, a gente foi imediatamente todo mundo para casa, 100% para casa. E assim ficamos durante 2 anos, quase 2 anos. 1 ano e 8 meses. Né? No início desse ano foi que nós voltamos para o presencial, né? Mas voltamos num modelo ainda remoto. Né? Não existe obrigatoriedade de ida ao escritório. Nosso modelo de trabalho é remoto com possibilidade de presencial. De encontros eventuais. Isso, mas como a gente tivemos 2 anos aqui para pensar nisso, né? A gente fez um projeto muito legal que se chama Smart Office, que foi exatamente pensar como é que a gente ia funcionar quando a pandemia acabasse. Então, uma das coisas que a gente fez aqui em Brasília, Rio e São Paulo se mantiveram nas mesmas sedes, só fizeram reformas também para se adaptar a esse modelo. Mas aqui em Brasília a gente tinha uma sede que era muito grande, que cabia as 80 pessoas que a gente tem aqui, né? Tinha que caber as 80 pessoas, e que ficava num edifício daqueles espelhados que não abria janela. Meu Deus. E aí a gente falou, como é que a gente vai voltar e botar 80 pessoas fechado num lugar sem janela? Inviável. E aí a gente teve tempo, então, de entregar aquela sala e de buscar um outro lugar. E hoje a gente está numa sede incrível. Convido todo mundo a vir conhecer a Artplan Brasília, porque a gente alugou um espaço
que ele tem um espaço de escritório, que a gente fez um projeto totalmente pensado para a realidade que a gente tem hoje. Então, a gente tem estações de trabalho, mas o que a gente tem mais dentro do escritório são meeting rooms, são lounges, são áreas de encontro, né? São áreas comuns onde as pessoas podem sentar para trabalhar, mas também para conversar, também para fazer outro tipo de atividade. Não temos baias, né? Somente, temos algumas baias, mas são poucas, que a gente tem mesmo um espaço muito mais agradável para se trabalhar e para se conviver. E temos um rooftop, né? Essa sala fica num rooftop aqui no setor comercial aqui em Brasília. Tem um rooftop de 700 metros quadrados. Então, a gente transformou esse espaço num espaço... Uma quadra de tênis. Num espaço cultural, num espaço de lazer, num espaço para o mercado. No dia 10 de novembro, agora, a gente vai fazer o nosso terceiro evento para o mercado. Vamos fazer de manhã para o mercado. Vamos fazer. Então, a gente criou a marca Rooftop Artplan, né? E nos unimos aqui, tanto com veículos, fornecedores, outras agências, né? Parceiros que tem interesse em fomentar o mercado publicitário aqui do DF. E, então, no dia 10 a gente vai fazer um evento muito legal. A parte da manhã é focada em estudantes universitários de comunicação. Então, a gente vai trazer os estudantes para conhecerem a agência, para curtirem o rooftop e para conversarem e fazerem, ouvirem palestras, painéis e debates sobre o dia a dia de uma agência. Né? Porque uma das coisas que a gente... Uma das perdas que a gente teve ao longo desses últimos 20 anos foi o fato de que a gente não é mais tão desejado pelo jovem, né? Pelo jovem universitário, para quem está pensando numa carreira. Hoje o jovem que está pensando na carreira, ele quer ou ir para a área de tecnologia, ou quer montar uma startup, ou voltou para as carreiras tradicionais que estão em alta novamente, né? Como medicina, engenharia. E a publicidade acabou perdendo aquele brilho, aquela coisa de ser desejado. Então, a gente precisa trazer, né, esses jovens para dentro da agência e mostrar que a gente é legal pra caramba, que o nosso trabalho continua sendo relevante. Então, a gente vai fazer isso, lógico, a gente vai fazer isso agora no dia 10 e na parte da tarde, então, a gente focou no mercado, vamos trazer aí donos de agência, clientes, veículos, para fazer uma rodada aí de painéis muito legais também. Vou te mandar o convite depois para você ajudar a divulgar aí no Acontecendo Aqui. Claro, isso é um maior prazer. E se tiver transmissão ao vivo, eu ponho um canal do Acontecendo Aqui para compartilhar aqui para o Sul. Essas coisas. Show de bola. Vou pensar nisso sim e a gente se fala. Muito bom. Rosinha, te agradeço muito o teu tempo. Vou deixar o microfone do Acontecendo Aqui aberto para você fazer uma saudação, uma mensagem. O tempo é teu, o tempo que você quiser, porque nós vamos guardar esse vídeo e amanhã é sexta-feira. Na segunda-feira, nós vamos publicar em todos os canais do Acontecendo Aqui uma nota com o vídeo e quero que você encerre a nossa conversa mandando uma mensagem para a comunidade Acontecendo Aqui. A minha mensagem é que é uma alegria enorme, Jailson, estar aqui, não apenas por estar com você, que é um amigo de mais de 20 anos, né? Que tivemos a alegria de nos encontrar aí na minha última ida para Floripa, né? Que foi esse encontro também que propiciou essa conversa agora. E o Acontecendo Aqui é um canal, um veículo, né, e uma empresa que eu acompanho desde o seu nascimento. Então, tem um carinho enorme e uma admiração enorme pelo trabalho que vocês realizam, né? Eu sei o quanto a gente que está no mercado, a gente sabe o quanto é difícil manter, né? Eu que tive empresa por mais de 20 anos, eu sei que Acontecendo Aqui vai fazer 20 anos também, está fazendo 20 anos agora, a gente sabe o quanto é difícil. Então, a minha mensagem é para você e para o mercado todo, de que eu
tenho muitas saudades dos anos felizes, né? Dos dias felizes que eu vivi em Florianópolis, né? Das alegrias que a gente teve, do privilégio que a gente teve de poder conviver com tantas pessoas e com tantos profissionais incríveis, com tantos clientes também que apoiaram e confiaram, né, sempre no trabalho da gente. E eu tenho muitas saudades, né? Tenho hoje outra vida, mas a saudade é aquele sentimento gostoso, é uma saudade boa, né? Tô sempre em Floripa, porque meu filho tá aí, então a mãe não larga de jeito nenhum, né? Tô sempre por aí e vou estar sempre, porque acho que o Arthur realmente não tem planos de sair de Floripa. E por causa dos amigos também, é óbvio, porque foram 27 anos de Florianópolis. Então, toda a minha vida adulta eu vivi em Floripa, né? Eu vivi em Santa Catarina. Meus 2 filhos nasceram aí. Tem centenas de amigos aqui. Certeza. Quando as pessoas perguntam aqui em Brasília de onde você é, eu digo eu sou de Florianópolis. Apesar de não ter nascido em Florianópolis, eu digo eu sou de Florianópolis. Então, eu quero deixar um beijo grande, um convite para os amigos que quiserem vir a Brasília, né? Minha casa está aberta para os amigos sempre. E, enfim, eu vou adorar receber, né? E mostrar que essa cidade aqui não é só o que a gente vê no noticiário. No noticiário, para falar a palavra, né, antiga. Não, é um lugar muito bacana e eu estou bem, estou muito feliz aqui. Muito bom. Obrigado, Rosinha, pelo seu tempo. Felicidades para você, para o Luca, para o Arthur, para a tua vida e muito sucesso aí na Arteplan. Tá bom? Obrigada, querido. Um beijo. Beijão Beijo para você. todo mundo. Tchau.